41º. Tradução: a descalenda de abril de feito gótico, ressuscitado ainda por gente maligna, o fogo extinto assembleia diabólica, procurando os ossos do Damante Pselim. Interpretação: a partir do século XI artistas europeus passaram a ressuscitar as artes primitivas e bárbaras criadas por artistas de natureza maligna e medíocre vindos das tribos dos godos. Infestaram as catedrais com pinturas e esculturas horrendas e grotescas, as quais, agrupadas pelos nichos e naves em penumbra, chocam a visão dos fiéis, numa expressão de assembleia diabólica. Esses artistas infelizes procuram expressar os restos macabros do maior amante da humanidade pelos padrões do livro de Demônibus escrito por Pselus, ao invés de criar obras de arte para realçar os brilhantes feitos e o semblante majestoso da figura humana e divina do amante, Jesus. Comentário: consta que o precursor da arte gótica foi o italiano Nicola Pisano, que viveu entre 1206 e 1278. Nesta quadra Nostradamus se insurge contra essa arte, tanto no estilo arquitetônico quanto artístico. 41º. Tradução: antes que advenha a mudança de império, advirá um caso bem maravilhoso, um campo mudado, o pilar de porpire posto transmudado sobre o rochedo nodoso. Interpretação: antes que aconteça a mudança do império do mal para o do bem, acontecerá um caso maravilhoso. A mentalidade humana estará mudada. A tese de Porfírio posta, transmudada sobre o cérebro humano, o qual se parece a um rochedo nodoso. Comentário: Porfírio, foi um filósofo que viveu em Tiruí, ou Bataneia na Síria, de 262 a 304 DC. Seu nome original era Malchus, que significa rei. Este nome foi mudado por Cassius Longinus para Porpírios, vestido de púrpura. Porpírios era neoplatonista e foi o precursor da escolástica. Esposava o ideal reencarnacionista de Platão. Por conclusão, entendo que nesta quadra Nostradamus está mencionando que na época em que se inicia o plano de regeneração mental da humanidade, prevista para o século XXI, o ideal da reencarnação já estaria radicado nas mentes de muita gente, o que ainda não ocorria em sua época. 42º. Tradução: em breve estarão de volta a sacrifícios. Opositores serão postos a martírio, não haverá mais monges, abades, nem noviças, o mel será muito mais caro que o círio. Interpretação: em breve as leis e a justiça serão aplicadas com maior severidade para limitar os males que a liberalidade excessiva promove nos lares e no seio da sociedade. Isto forçará a sacrifícios. Os transgressores serão postos em martírio. Então não haverá mais só um pequeno grupo de pessoas zelosas no comportamento, à semelhança dos monges, abades e noviças. Evidentemente, para levar uma vida mais virtuosa é bem mais difícil do que levar a vida aquecida pelas paixões, pois o bem-estar constante custa mais caro para quem está viciado na embriaguez das fortes emoções e sensações mel e círios. 43º. Tradução: sectário de seitas, grande pena ao delator, besta em teatro, prepara o jogo cênico, feito antigo enobrece o inventor, por seitas mundo confuso e cismático. Interpretação: a sectários de seitas misticistas é exigido grande sigilo sobre suas práticas. Os delatores são ameaçados com grandes penas, tanto na terra quanto no outro mundo. Os mestres de tais seitas são bestas em teatro, armando o jogo cênico para encobrir seus interesses furtivos. Não obstante, as seitas místicas que são nobres, ambos serão reconhecidos por seus frutos. De qualquer modo o mundo anda confuso, cismático e cético devido às mistificações montadas por elas, pois a religião verdadeira é simples e clara. Não necessita de engodos misteriosos para atrair os seus fiéis. 44º. Tradução: bem perto de Alço, de Lestor em Mirande, grande fogo do céu em 3 noites tombará, causa aparecerá bem estupenda e mirande, bem pouco depois a terra tremerá. Interpretação: junto ao homem e junto à coletividade humana, a hierarquia celeste estará ativa pelos 3 milênios da era cristã, de modo que pelos planos de evolução uma determinante ação inteligente irá caindo sobre a terra, como se fosse um grande fogo do céu. Por isto acontecerá fatos estupendos e admiráveis. Pouco depois a terra tremerá, visto que os planos de evolução abrangem o planeta e sua humanidade. Comentário: devo salientar, segundo meu entendimento, que todo tipo de turbulência visível e sensível, no indivíduo, na coletividade, no planeta,
É um efeito produzido pela ação e reação natural, da mente ou do ambiente, quando energias inteligentes os afetam na intimidade de sua constituição física e ou psíquica. Deus instituiu leis cósmicas que atuam na intimidade da natureza. Se o indivíduo ou a coletividade ferir estas leis, passam a sofrer um autocastigo, nunca um castigo intencional da divindade. Comentário: Aos, metáfora de homens. Lestori, metáfora de fatos. História, história. Mirandi, metáfora de análise, observação. 45º. Tradução, de Lago Le Mans. Sermões lamentáveis, de dias serão reduzidos para semanas, depois mês, depois ano, depois todos desanimarão, os magistrados danarão suas leis vãs. Interpretação: os discursos vindos de Genebra irritarão, de dias serão reduzidos por semanas, depois mês, depois ano, depois todos desanimarão, os magistrados amaldiçoarão suas leis vãs. Comentário: Genebra, tradicionalmente, tem sido palco de congressos internacionais, inclusive para o protestantismo nascente. Hoje continuamos vendo este fato com as assembleias e congressos que ali se instalam. 46º. Traducão: 20 anos do reino da lua passados, 7.000 anos outro terá sua monarquia. Quando o sol tiver os seus dias exauridos, então cumprir, e minar minha profecia. Interpretação: quando 20 séculos da era cristã houver passado, o qual é o ciclo do reinado do cérebro, segundo os parâmetros herméticos, por 7.000 anos, um outro tipo de consciência mais brilhante terá sua monarquia. Quando essa nova consciência já estará suplantada por uma luminosidade ainda maior, então começará a ser cumprida e conhecida minha profecia. Comentário: todas as grandes transformações da mentalidade humana, em paralelo às da natureza, de acordo com planos pré-estabelecidos pela providência divina, completam-se a cada 7.000 anos, segundo as instituições espiritualistas, cristãs e não cristãs. No início do terceiro milênio, era do Aquário, a humanidade entrará na era de regeneração mental e social que deverá durar perto de 2.000 anos. Aliás, já entrou recentemente. Segundo Nostradamus, essa era fecha-se pelos arredores de 3.797, no que há conformidade com as profecias bíblicas e informações intermitentes de parte de espíritos elevados, através de alguns médiuns, principalmente do Brasil. 47º. Tradução: muito antes tais práticas secretas, os do Oriente pela virtude lunar, o ano 1700 farão grandes avanços, quase subjugando a marmelada quilonária. Interpretação: muito antes, tais práticas secretas vindas do Oriente pela virtude cerebral foram associando muitas almas humanas que naturalmente vão passando por vidas intermitentes aqui e no além, e vão adquirindo grandes virtudes que as capacitam a ajudar no progresso humano. No ano de 1700 notar-se um destacado progresso evolutivo em todas as artes e ciências, quase subjugando os fortes ventos dos movimentos involutivos provocados pela sociedade humana. Comentário: virtude lunar, metáfora de processos mediúnicos no intercâmbio entre homens e almas e ou anjos, os quais em práticas secretas transmitiram grandes conhecimentos em muitos sentidos para o benefício da humanidade. Marmelada quilomária, metáfora de turbulências provocadas pela humanidade, semelhantes às tormentas vindas do Polo Norte. 48º. Tradução: da aquática triplicidade nascerá, de um que fará a quinta-feira para sua festa, seu eco, fama, seu poderio crescerá, por ter rimar aos orientes tormenta. Interpretação: do conjunto mental tríplice da humanidade nascerá um sentimento religioso nobre que fará a sua festa, seu eco, fama, reinado e seu poderio crescerá, por terra e por mar como uma benigna e lúcida tempestade oriente tormenta. Comentário: aquática triplicidade. Seres e coisas na Terra possuem natureza tríplice em ação inteligente, positivo, negativo e neutro. O homem é uma miniatura da natureza, e ao mesmo tempo miniatura da humanidade. A movimentação humana no dia a dia é semelhante a uma tormenta, tanto em ação benéfica quanto maléfica, a produzir as transformações em direção ao progresso em todos os sentidos. Oriens tormenta, expressão significando também que, para os iniciados nesse sentimento religioso é um sacrifício seguir os preceitos, do latim oriens, que nasce, que vem nascendo.
Um respeito ao direito de professar livremente a doutrina que cada pessoa acha melhor para seu gosto e convivência, dentro dos ditames divinos. 49º. Traducão. Chefes de Áries, Júpiter e Saturno, Deus eterno que mutações. Depois por longos séculos seu maligno tempo retorna. Gaule e Itália, que emoções. Interpretação. Crescerão a audácia, a nobreza, a justiça. Deus eterno, que mutações virão. Depois, por longos tempos, um tempo mau retorna. Que emoções para o corpo e alma. Comentário. Áries, audácia, combatividade, entusiasmo. Júpiter, nobreza, construtividade. Saturno, justiça, moderação, equilíbrio. 50º. Tradução. Os dois malignos de Escorpião conjugados. O grande senhor assassinado na sala. Peste na igreja pelo novo rei junto à Europa Baixa e Setentrional. Interpretação. Os lados negativos do sentimento e da inteligência, maldosos como o veneno do escorpião, quando atuam unidos mortificam o espírito, o grande senhor que vive no homem. Quando essas tendências ruins preponderam na mentalidade humana é como um surto pestilento que assola o mundo de sul a norte.